O placar 37-30, uma vitória que os coloca muito próximos dos playoffs, né, Renato? Exatamente, a gente tem 2 jogos agora, vamos jogar em casa contra o Bulls e depois vamos jogar em Minas contra o Lobos. Então são 2 jogos aí que vão garantir nossa classificação para os playoffs. Vocês entram como favoritos para esses 2 jogos, a Lusa está numa crescente dentro do campeonato, né, com essas vitórias que tiveram nos últimos jogos. Bruno, favoritos, né, para esses 2 jogos? Favoritos, vai depender muito também agora do jogo que a gente tem nesse final de semana do T-Rex contra o Flamengo, que eu acho que se o T-Rex perder esse jogo, a Lusa já fica num patamar muito, muito bom. E são favoritos para o Bulls, que eu acho que é um jogo mais fácil do que contra o Lobos, porque o Lobos é fora de casa, tem a viagem e tem todo o desgaste que já é recorrente. Qual foi esse start aí que vocês começaram a mudar? Não estavam mal na competição? Foi mais por questão de tabela realmente ou o time encaixou, veio uma nova contratação? Essa crescente realmente que o time da Lusa está nesses últimos jogos? O diferencial a gente começou ano, não digo mal, porque foi uma surpresa. A gente até disse aqui no programa, antes do jogo do Breakers, que a gente foi surpreendido pela crescente absurda do Breakers. Mas depois disso a gente fez uma ótima partida contra os Gladiators e depois contra o Rex foi apenas 14-0. Depois desse jogo a gente trocou o head coach. Pegamos um head coach de casa, criado em casa, que já está no Rhinos há 6 anos e eu acho que unificou mais a equipe. Tanto que esses 2 jogos, mesmo a gente terminando o primeiro tempo atrás, a gente conseguiu reverter o placar porque a equipe estava unida. Não é só no futebol que troca um treinador durante a temporada, no futebol americano também, mas dessa vez foi pro bem, né? Foi. Sem dúvida nenhuma. Bruno, o que você espera desse time da Luz aí, podendo classificar os playoffs, agora até com boas chances, né? Uma vez que é favorito nessas 2 partidas, como já dissemos aqui, classificar ali em 6º, 7º, 8º. É pedreira, pode incomodar as grandes equipes como Jaraguá, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama, que venceu de novo nessa semana? Eu acho que pode incomodar, mas também vai depender muito dos 4 que vão se classificar e onde vai ser o próximo jogo, se, obviamente, a Portuguesa chegar a classificar. Uma coisa que o Renato falou que é interessante é que ele falou do head coach agora que é da base, também ele já tinha uma noção, ele era coordenador. Isso, ele cuidava da nossa categoria de flag por um bom tempo e sempre foi coordenador defensivo. Mas ele é um cara novo, o Paulo Henrique, o Tiros, ele é novo e estuda bastante. É uma pessoa que está sempre correndo atrás, está se dedicando muito em ser um head coach de verdade, em questão de organização, na didática, ensinar o jogador, trabalhar com os jogadores. Então, acho que esse é o grande diferencial aí dos head coaches importados que não tem essa conexão com o time. É muito bacana ter ele que conhece, você fazer uma crescente? Não, eu ia falar que exatamente o que ele falou, ele está com 6 anos de casa, é que eu conheço também o trabalho dele, e ele é bem esforçado, e eu acho que a guinada que a Portuguesa deu não só é por causa do head coach, obviamente, o time da Portuguesa é bem postado em campo, mas eu vi o jogo da Portuguesa contra o Vitória Saints e foi muito aquele psicológico do treinador pegar no pé de cada jogador e falar, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E o Renato pode falar melhor, mas o jogo do Santos mostrou que foi bem no finalzinho, que o psicológico interferiu e que provavelmente foi muito trabalho da cabeça e colocar nos jogadores que eles tinham a capacidade de vencer. E é sempre importante você ter uma equipe na mão, obviamente, para o treinador, ele conhecer os principais jogadores dele, depositar aquela confiança nele, saberem os jogadores também que o treinador é um rapaz estudioso, está ali treinando, percebendo as coisas durante a semana, acompanhando os vídeos da outra equipe. Isso passa uma confiança maior para vocês dentro de campo também, né, Renato? Com certeza. O nível de esforço dele chega a ponto, ele já fez mais de 100 vídeos de meia hora, 40 minutos para a nossa equipe. Então, todo dia da semana ele entrega vídeos para a gente, o que estudar, o que trabalhar, o que fazer fisicamente, tecnicamente. É um diferencial absurdo, assim, perto de outros coaches que a gente já viu por aí. Eu acho que para o jogo do Santos, principalmente, o diferencial foi chegar ali com 1000 torcedores do Santos gritando atrás da gente, ele pegar, juntar a equipe e falar, ó, vocês têm condição de vencer, a gente treina para vencer e vamos lá e cada um faz seu papel.
E aí a confiança, o coração carregou a gente. Ah, carrega sempre. Portanto, 37-30. Vamos ver os outros resultados também desse fim de semana que tivemos no torneio Touchdown. Grande vitória da Portuguesa de virada aí da Lusa, né? 37-30 em cima do Santos, como vemos aí já a partida disputada lá no CT do Rei Pelé. E aí jogo apertado também, Minas Locomotiva venceu o Porto Alegre Bulls 15-12, né? Jogo muito disputado realmente, Minas com chance de playoffs e na saraivada aí da rodada, 42-0 para esse time do Vasco da Gama Patriotas contra o Botafogo, lá em Angra dos Reis. Time do Vasco da Gama, vice-campeão ano passado, tá ali quietinho, 5 jogos, 5 vitórias, mostrando toda a força defensiva da equipe, né? Nós pudemos acompanhar o jogo aqui no Band Esportes e vimos aí realmente a qualidade da equipe, a defesa, né? Jogando blitz o tempo inteiro, pressionando o quarterback adversário e o resultado veio no placar, né? Surpreendeu vocês esse placar elástico, 42-0? Não foi... O 40-0 foi uma surpresa. Eu não imaginava que o ataque do Vasco iria pontuar tanto, porque o Vasco não é conhecido por ter um dos melhores ataques. Com certeza, a defesa deles, desde o ano passado, tem pelo menos 60%, 70% do mérito dos bons resultados. Mas o ataque deles pontuou bastante, está bem entrosado. Eu acho que eles vêm quietinhos, sem nenhum americano de expressão assim, mas eles devem chegar lá na final esse ano novamente. Sem dúvida, aí já vemos também as imagens, né? Esse passe do quarterback, o Rony Rodrigues, para o wide receiver Daniel, abrindo o placar, o 6-0 para o Vasco contra a equipe do Botafogo. Você, Bruno, te surpreendeu esse 42-0? Surpreendeu o placar, não a vitória. É uma coisa que eu até coloco no site muitas vezes, assim, para falar da força do Vasco na temporada regular. É que eles perderam somente um jogo em todas as temporadas regulares que eles tiveram pelo torneio Touchdown. Então eles fizeram, eu acho que 7 jogos, 5 jogos e 5 agora, e eles só perderam um jogo para o Vila Velha. Há 2, 3 anos atrás. Eles estão invictos no ano passado e nesse ano. Então a força do Vasco é surpreendente realmente. Eles vão ficar entre os 4 primeiros, digo, nos playoffs, já estão classificados. E agora é só esperar, jogar um jogo complicado contra o V8, contra o Flamengo e entrosar ainda mais essa equipe que tá para estar nas finais também desse ano. Aí mais uma boa corrida do Rômulo, né? Ele que anotou o segundo e o terceiro touchdown da equipe do Vasco na competição. O running back da equipe aí, número 40, agora ó, quebra um tackle, né? Consegue furar aí bem a defesa da equipe do Botafogo e corre para a endzone para anotar. E aí também já abriram 19-0, já dá um baque, né, também na equipe, ainda no primeiro tempo, essa vantagem. Ainda anotaram outro touchdown no primeiro tempo, aí mais um passe do Rony pro Brad, Tyrande da equipe. E aí já era, né? Ir pro intervalo perdendo por mais de 20 pontos é complicado, né? Precisa ter um psicológico muito forte para voltar e correr atrás de um resultado que, mesmo você sabendo que a defesa do adversário é como a do Vasco, que é uma equipe que toma poucos pontos, acho que o Botafogo já chegou no intervalo lá meio desanimado. Por isso que aumentou ainda mais o placar. É complicado realmente, aí com dancinha e tudo, hein? Olha lá que beleza, hein? Ei, maravilha. O time tá ganhando tudo, vale a dancinha, vale tudo mais. 42-0 Vasco. No seu Power Ranking, tá em primeiro o Vasco ou tá em Jaraguá ainda, Bruno? Tá em Jaraguá, o Flamengo tá em segundo e o Vasco subiu para terceiro agora. Mas eu queria também falar do Botafogo, que o Botafogo na conferência deles, eles estão para classificar também. Seria um milagre, o milagre do aspecto negativo para o Botafogo se ele não classificasse. Então é uma equipe forte também, vai estar entre os 8 primeiros, vai estar na pós-temporada, nos playoffs, mas foi realmente atípico esse placar. Muito atípico realmente, 42-0 para o Vasco, que mostra mais uma vez ter uma equipe forte, experiente já, né? Está acostumado a disputar esse torneio, já tradicional, e mostrando aí todo o seu valor mais uma vez. Não só na defesa, como também no ataque, um jogo que pontuou bastante contra o Botafogo. Vasco, Flamengo e Jaraguá são as únicas equipes invictas ainda, né, na competição. Sim. 42-0, realmente me chamou bastante atenção por saber que Botafogo é uma equipe para ir para os playoffs realmente. Sim. E ver essa diferença eu achei muito grande no placar. Uma coisa legal e mostrar que é atípico, né, no torneio Touchdown ter um placar tão elástico assim, foram 5 jogos somente que o placar, a diferença entre os pontos deu mais de 40. Infelizmente para a Portuguesa foi o primeiro jogo contra o Breakers. O Jaraguá não foi exclusividade também de vocês? Não foi exclusividade.
foi exclusividade deles, mas do Breakers não, que eles fizeram também contra o Gladiators, uma diferença acima de 40 pontos. O Flamengo também contra o Gravediggers. O Vila Velha Tritões contra o Ipatinga Tigres, que foi, eu acho que o placar mais elástico até agora, foi 68-0. E agora o Vasco contra o Botafogo. Então em 45, 44 jogos do torneio touchdown tiveram somente 4 lavadas. De 40 pontos, portanto 42-0 para a equipe do Vasco, continua invicta. Vamos ouvir o que o Rony Rodrigues, o quarterback da equipe, disse para nós depois da partida. A nossa vitória se deveu a muito estudo. A gente já conhece o time do Botafogo, já jogamos com eles desde 2011, então a gente teve a oportunidade de ver os jogos deles lá no Rio, antes deles estarem mandando aqui em Angra dos Reis, e de acordo com o que eles apresentaram de defesa, a gente montou um playbook e deu certo. Nosso próximo jogo é dia 28/9 contra o Brasília V8, lá no Rio de Janeiro, no estádio da Portuguesa da Ilha, e a preparação é a mesma. Graças ao torneio touchdown, está dando essa vantagem para a gente de poder analisar os adversários através dos jogos que passam na Band Esporte. A gente já estudou o adversário e vamos com tudo para cima deles para conseguir mais uma vitória e seguir para tentar terminar invicto essa temporada regular. Aí tá confiante, hein, o Rony, realmente. E as equipes se conheciam demais, né? E isso refletiu em favor do Vasco. Da mesma forma como Portuguesa, Aluz e Santos, também vocês eram equipes que se conheciam muito, mas aí já tivemos um placar um pouco mais apertado. É mais fácil ou mais difícil jogar contra uma equipe que você conhece e também te conhece? Ou você prefere jogar contra uma equipe que você não sabe qual é o ponto fraco, qual é o ponto forte? Hoje eu acho que já não tem mais isso. Todas as equipes conhecem todo mundo. É um trabalho aí de pelo menos 1, 2 meses de estudo que todo mundo já está fazendo. Pelo menos eu garanto aí que os times estão da metade da tabela para cima, com certeza eles já fazem isso. Então, não tem essa desculpa, mas não conhecer o adversário. O caso do Santos foi até que um pouco diferente. A gente jogou uma semana antes, fomos cansados por jogos machucados, muita gente lesionada. E jogamos esse ano com eles. E eles têm um bom preparador, um bom técnico que analisou todas as nossas jogadas na semana passada e se prepararam para nossas principais jogadas. Então, o que aconteceu? No meio do jogo, nós tivemos que readaptar nosso modo de ataque para poder voltar atrás do placar. Vocês jogaram 2 semanas seguidas, né? Exatamente. Bom, antes de uma rápida parada, o torneio Touchdown está na web com diversas ações. Você pode acessar o site touchdown.net e ter notícias atualizadas do torneio. Saber da preparação dos times, tem todas as informações para você. E no Facebook, você tem atualizações diárias e uma promoção, hein? Curtiu a fanpage, você pode ganhar brindes exclusivos, existem chaveiros e mini-bolas também. Acesse seu Facebook e vá para a fanpage Torneio Touchdown. Acessou, clicou e já está concorrendo. Na volta, no segundo bloco, teremos os principais jogos da próxima semana, uma análise também sobre os playoffs que estão chegando do torneio Touchdown. Estamos de volta a Band Esportes Futebol, programa sobre o torneio Touchdown, principal competição de futebol americano no país. Hoje aqui ao meu lado, o Bruno Gentil, colunista do portal touchdown.net, sabe tudo das equipes aí, trazendo uma análise um pouco mais aprofundada de cada uma dessas franquias que estão, dos clubes, né, que estão disputando esse torneio. E também o Renato Afonso, presidente, jogador, tudo da Aluz Arenas, que depois do jogo contra o Santos conseguiu atrair novos olhares para o time da Luz, é isso, Renato? O trabalho já vem sendo feito desde o início do torneio, mas com as 2 últimas vitórias, principalmente em cima de 2 clubes grandes, que é o Vitória e o Santos, a torcida da Portuguesa está se aproximando ainda mais. E isso traz o apoio financeiro para alavancar a equipe para os playoffs e para os próximos anos. E tem já patrocinador chegando novo aí na Portuguesa? Tem, a gente está fechando pelo menos mais uns 3, 4 patrocinadores para
principalmente para o ano que vem. Ainda não posso liberar os nomes, mas felizmente a torcida tá se aproximando mais da gente. É bom, né? Obviamente tudo traz, uma coisa puxa a outra, né? Bons resultados, chama a torcida, por mais que vocês ainda joguem em Leme, acaba puxando, tendo essa proximidade maior com os torcedores que gostam, obviamente, de vencer, e isso, se tem público acompanhando, tem também patrocinadores chegando para a equipe. Que hoje ainda não são muitos times, né, que tem realmente diversos patrocinadores, conseguem se manter bem, mas é importante aí para a Lusa ter esses novos parceiros aí que estão chegando, não só para essa temporada, mas também para uma continuidade para os próximos anos. Isso, como presidente, um dos meus trabalhos é fazer um planejamento a longo prazo, que é com certeza a parte mais difícil. Dar melhores condições para os jogadores. A gente tem que trabalhar para o fator fora de casa parar de ser um empecilho e trazer maus resultados, ser uma desculpa para maus resultados. Então, com essa vinda dos patrocinadores, de gente apoiando, com certeza a gente vai conseguir chegar mais forte e trazer resultados que, teoricamente, seriam resultados difíceis. Nos próximos jogos desse fim de semana que teremos, ver aí na tela os jogos. No sábado, dia 14 de setembro, às 14 horas, Timborrex pega o Flamengo. Lá no CT do T-Rex, lá em Timbó, Santa Catarina, jogaço, hein, isso aí, vamos comentar daqui a pouco sobre esse jogo. Aí tem o Vitória Antares contra o Juventude Gladiators no mesmo horário no estádio Salvador Venâncio da Costa, lá em Vitória, Espírito Santo. E no domingo, fechando aí a rodada no dia 15, também às 14 horas, Botafogo Challengers contra o Uberlândia Lobos no CT Manuel Leão, lá em Ribeirão Preto, em São Paulo. O que falar desse primeiro jogo aí que vimos na tela, equipe do Flamengo contra o Timborrex, jogaço, né? Isso, eu acho que vai ser o destaque da rodada, com certeza. E você tem torcida, né? E eu tô torcendo muito pro Flamengo. Por que ele tá torcendo pro Flamengo, Bruno? Explica pra gente. Porque se o Flamengo vencer esse jogo, né, fora de casa, contra o T-Rex, fica muito mais fácil para a equipe da Lusa Rhinos se classificar, obviamente, porque eles estão em briga direta contra o T-Rex. E tem favorito esse jogo? O Timbó joga em casa, só que a equipe do Flamengo está invicta. Jogaço, né? Vai ser bem apertado, eu acho. Jogaço, eu não colocaria favorito. Eu acho que pelo andar da competição, o Flamengo está indo com uma equipe muito motivada para esse jogo. Mas o pessoal de Timbó também sabe que se perder esse jogo vai ficar complicado. Então, as duas equipes vão com motivação para o jogo, e isso vai ser definido dentro de campo. É o principal jogo da semana, né? Realmente, temos aí o Juventude Gladiators, tem também o jogo do Botafogo Challengers. Esses jogos aí, vocês apontam alguns favoritos também ou não? Eu acredito entre o Challengers principalmente, porque eles jogam pro tudo ou nada. Eles têm que manter uma sequência de vitórias agora para disputar a vaga contra o Corinthians no último jogo deles na temporada regular. E o Flamengo é o mesmo caso. Se por acaso eles perderem, eles podem ficar até mesmo sem a vaga no fim da temporada regular. Porque analisando a tabela das próximas semanas, né, tendo o confronto entre Flamengo e Corinthians, o Corinthians pega também o Botafogo Challengers, Corinthians que já perdeu para o Jaraguá Breakers, né, vinha de uma sequência de 49 vitórias seguidas, né, e acabou perdendo para a equipe do Jaraguá. Isso coloca agora em uma situação até um pouco complicada na competição, digamos assim, porque se eventualmente perder para o Flamengo, decidirá a classificação contra o Botafogo Challengers na última rodada, e aí é um jogo só, né? Exatamente. Pode acontecer tudo. Exatamente. No torneio seria interessante, né? Assim, é legal você ver o atual campeão com problemas não problemas, mas podendo eventualmente até ficar fora dos playoffs, mostrando a igualdade, a qualidade e o crescimento das outras equipes na competição. Exatamente. Né? O Corinthians estava 39 vitórias invictas. 39, não era 49. E o Flamengo, ele pega agora o T-Rex, o Vasco, e o Corinthians. Ele pega só jogos complicados. Então, se ele perder esse jogo e perder mais um jogo, ele pode ficar fora. E todos os times que estão entre os 5, 6 top times, assim, eles vão se encavalar ainda até o final da temporada regular. Então, se tiver algum invicto, vai ser um time, o que não aconteceu no passado. Então, mostra que as equipes estão evoluindo, estão num bloco sólido, que elas não estão meio dispersas. Você vê pelo jogo que a gente até falou do Minas Locomotiva com o Porto Alegre Bulls. O Bulls estava sem pontuar e o Minas está para classificar. E foi um jogo complicado, foi 15-12. Só falar do Vitória Antares e do Juventude Gladiators, eu acho que por ser lá, é um jogo distante para o Juventude Gladiators. O Vitória precisa
dessa vitória, né? Não fazer o trocadilho, mas eles ainda têm uma mínima chance de classificar se o Botafogo do Rio perder todos os jogos e eles vencerem todos os jogos, o que eu acho bem complicado, mas ainda tem essa chance. Então eu acho que também esse jogo está mais para Vitória do que para o Juventude Gladiators. Faltando aí 2, 3 jogos para cada equipe, agora todo e qualquer resultado, depois de toda a semana, nós já começamos a fazer as contas, né? Com quem cruzaremos os playoffs, será que dá vaga, não dá? Tirando a equipe do Jaraguá Breakers, que parece ter um calendário um pouco mais fácil até o final, o resto ali, Flamengo, Corinthians, T-Rex, a própria Lusa, não se sabe se vai terminar em sexto, se vai terminar em quarto, em terceiro, em quinto, se vai eventualmente ficar até fora dos playoffs, no caso do Flamengo, que tem 3 pedreiraças aí pela frente. Então agora toda rodada é olho na tabela, sempre vai ter alguém para torcer, né? Exatamente. Começou o campeonato, ninguém estava muito preocupado, todo mundo apontava os favoritos. Ninguém esperava um crescimento tão exponencial das equipes. Equipes que ano passado não ofereciam perigo para as grandes equipes. Hoje já não pode vacilar. Agora não pode vacilar. O Minas Locomotiva entrou muito favorito na partida e ganhou por apenas 3 pontos. Então, são resultados complicados desses que poderiam, um resultado negativo nessa partida, poderia ter tirado o Minas da briga dos playoffs. E você vê equipes como o próprio Santos, né? Incrível. 5 jogos, 5 derrotas em um time que não é ruim, né? Não. Sim, dá trabalho. Bateu na porta para algumas vitórias e algumas oportunidades, né? Exatamente. Eles tiveram alguns jogos extremamente difíceis, mas eles fizeram toda uma temporada aí com jogos de igual para igual. Contra o Botafogo perderam por um chute, com a gente perderam no último minuto. Então, fizeram um jogo difícil realmente contra o Vitória e acontece, né? Nem entram 2 times, só um pode ganhar. E deu sorte não, competência de vocês, obviamente, vencer essa partida por 37-30. Quem mais pode surpreender aí? Já teremos confrontos muito fortes, né, Bruno, nessa fase final aí? Já teremos confrontos fortes. Vale colocar aqui só classificados até o momento. Tem o Vasco, Vila Velha Tritões e o Jaraguá Breakers. Eu acho que quem despontou como novidade assim foi a Portuguesa, por causa do ano passado deles. O Brasília V8 fez uma estreia muito boa no passado, está mantendo esse nível, né? Tanto que ele está para classificar. E eu acho que vão ser mais ou menos dessas equipes. Tem umas 10 equipes que estão ainda para classificar e não vai sair muito disso. Daqui para frente, então, sempre no Torneio Touchdown, analisaremos aí as chances das equipes nos playoffs, já possíveis confrontos para os próximos rodados, né? Os playoffs realmente desse torneio 2013. Então, já tenho que me despedir de vocês. Prazer tê-lo aqui novamente, Bruno, Renato, e vamos para a próxima, né, Renato? Se quiser chamar a torcida que está crescendo da Lusa, pode chamar para o próximo jogo. Exatamente. Queria dar alguns agradecimentos também. Francisco Afonso, meu pai, um grande apoiador da nossa equipe, a empresa dele é Sumar Imóveis. O Antônio Carlos, diretor de marketing da Leograf, torcedor fanático da Portuguesa e do NFL, agora torcedor do Touchdown também, acompanha todos os jogos. Queria chamar o pessoal também para o evento que vai ter na Decathlon do Lar Center. A gente vai fazer uma exposição do torneio Touchdown e da Portuguesa. Então o pessoal que quiser conhecer mais sobre futebol americano está convidado, dia 29, a partir do meio-dia até as 5. E próximo jogo contra o Bulls, vamos para Leme trazer mais uma vitória para casa. Já deu para ver aí, deram um trabalho para o Minas, pode ser que dê trabalho para vocês também. Um abraço, Renato, obrigado, Bruno, mais uma vez. Obrigado, acessem o site, tem o Power Ranking, tem as prévias, tem as entrevistas, então é um assunto bem legal. E também acesse o Facebook, /Touchdown. Mais uma vez, o Band Esportes Futebol fica por aqui. Voltamos quinta-feira que vem, às 21 horas também, mais um programa exclusivo analisando tudo sobre o principal torneio de futebol americano do país. Até mais!